tema que eu dei para essa reflexão é alguém se importa. Nós estamos vivendo tempos em que nós precisamos saber que alguém se importa com a gente, mas eu gostaria de fazer a pergunta: há alguém ou há pessoas, existem pessoas com as quais você tem se importado nesse momento? Quero ler com você um texto lá em Neemias, capítulo 1, e provavelmente a partir dos próximos cultos nós vamos estudar um pouquinho, conversar um pouquinho a respeito de Neemias. Esse é um livro que eu gosto muito, o Senhor tem falado comigo através de Neemias, um tempo, em algumas circunstâncias parecido com o que nós estamos vivendo agora. Neemias capítulo 1, a partir do verso 1, eu vou ler todo o capítulo 1, tá bom? A palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passaram por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Senhor dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se vocês voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época eu era o copeiro do rei. Amém. Texto eu li até o final do primeiro capítulo. Esse texto ele é um texto para mim muito importante na história de Israel, quando nós vamos ver Neemias buscando a face do Senhor, e aqui ele faz uma oração muito sincera ao Senhor, relembrando do pecado do seu povo, do seu próprio pecado, e entendendo a situação que eles estavam passando. Mas nessa noite eu gostaria de compartilhar e meditar com você a partir dos 3 primeiros versículos, ou na verdade nos 3 primeiros versículos, tá bom? Tem uma frase de George Bernard Shaw que diz o seguinte: o pior pecado que podemos cometer contra outros seres humanos não é odiá-los, mas sim ser indiferente a eles. Essa é a essência da desumanidade. Eu vou ler de novo. O pior pecado que podemos cometer contra outros seres humanos não é odiá-los, mas sim ser indiferentes a eles. Essa é a essência da desumanidade. Alguém já foi indiferente com você? Você já foi indiferente com alguém? De fato, a indiferença é uma das coisas mais terríveis e mais desumanas que nós podemos enfrentar. É quando alguém olha para você como se você fosse um nada. Na verdade, você não tem importância alguma. Isso é muito difícil para todos nós. É algo muito complicado quando nós passamos por uma situação, por um momento como esse.
Essa frase, ela tem muito a ver com a parábola ensinada por Jesus, a parábola do bom samaritano. É interessante que a parábola do bom samaritano, ela vai falar sobre pessoas que passaram ali, o levita, aqueles homens ditos como homens de Deus, eles passam, vem aquela pessoa caída e não dão a mínima, mas esse homem, um samaritano, então, ele se importa e ele vai cuidar daquela pessoa. Essa frase de George Bernard Shaw, ela bate de frente com aqueles que cruzam os seus braços e agem com egoísmo. Neemias, ele foi alguém que se importou com as pessoas. E ele pergunta aqui no versículo 2, para mim é muito emblemático: Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restavam, os sobreviventes do cativeiro e também de Jerusalém. De que forma nós podemos ver que Neemias ele se importava com o povo? E eu gostaria de compartilhar com você uma reflexão que o Senhor trouxe ao meu coração nesse texto, e eu espero que possa ser bênção também na tua vida. Neemias, ele era o copeiro do rei, ele tinha um cargo de confiança e ele gozava de um certo prestígio. E o fato de, mesmo sendo um judeu, ter um cargo tão importante, para mim, mostra a excelência do caráter de Neemias. De fato, Neemias era alguém diferente. Era alguém que chamava a atenção das pessoas por onde quer que ele passasse. E aqui ele chamou a atenção do rei, o rei o coloca num cargo, e a prova de que ele era alguém tão importante, tão especial, que se importava com as pessoas, é que quando o seu irmão chega, ele pergunta a respeito de Jerusalém, de gente que estava tão longe dele. É interessante que Deus, ele sempre usa os servos dele, nos lugares e momentos mais surpreendentes na história. E eu quero lembrar de alguns aqui. A escrava de Naamã, lembra disso? Uma escrava que um dia ela fala para a senhora dela a respeito da doença, da lepra que Naamã tinha, e por causa daquela menina, Naamã ele foi curado. Daniel na Babilônia, e nós estamos lendo agora com o meu pequeno grupo, nós estamos lendo um pouquinho sobre Daniel, e como tem sido importante para mim ver o que Deus tem feito através da vida de Daniel. Nós poderíamos falar ainda de José no Egito, sendo vendido pelos seus irmãos, passando por tanta tribulação, por tanta dificuldade, mas ele foi alguém tremendamente usado por Deus naquele contexto. Por isso, meu irmão, acredite, não importa o lugar que você esteja, Deus ele está interessado no teu coração. Nós, independente da situação adversa que nós estamos enfrentando, Deus deseja usar as nossas vidas. Se você está onde você está, ou passando pelo que você está passando, certamente Deus tem contemplado tudo isso, e eu creio que Ele pode usar a tua vida para que você seja uma bênção aonde você está. O lugar que Deus te colocou é o lugar que você deveria estar. Creia nisso. Grandes coisas são desencadeadas por pequenas atitudes. Coisas grandiosas, elas geralmente começam bem pequenininha. Você já viu um grande barco? Você já viu o que governa, ou o que dirige, o que orienta aquele barco? É um negócio chamado timão, pequenininho, mas que você pode ter uma embarcação imensa. E a gente, quando assiste aqueles filmes antigos, ou quando o pessoal está velejando, a gente vê aqueles barcos enormes, mas um timãozinho, parece um volante, aonde eles estão dirigindo algo tão pequenininho. Uma porta grande, por maior que seja a porta que você tem, existem ali algumas dobradiçazinhas pequenininhas. E essas dobradiças, elas conseguem fazer com que a porta vá para lá e para cá. Se eu não me engano, domingo, algo muito interessante. Eu fui na casa da minha mãe e as minhas irmãs, a Carol, ela tem um piano em casa, minha mãe tem um piano. E aquele piano fazia muito tempo que ele estava parado. E aí ele tem a rodinha estava enferrujada. E eu não sei, meu irmão, se você já tentou levantar um piano. Já tentou? Não dá. É pesado demais. E aí a gente tinha que mudar. Minha mãe, talvez como a maioria das mulheres que estão nos assistindo aqui, tem um comichão. Então um dia só ela está de um jeito, outro dia ela quer de outro, E sempre, dentro do possível, ela quer mudar as coisas de lugar. E aí ela deu aquela indireta, sobre o piano. E aí eu olhei aquele piano e falei: e agora? Como é que eu vou conseguir mexer esse piano?
E aí eu lembrei, olhei, lá estavam as rodinhas. Passei lá um lubrificantezinho na rodinha, e aí, meu irmão, um piano pesado, grande, 4 rodinhas desse tamanho, conseguiram levar o piano para lá e para cá. Sabe que às vezes a gente espera que aconteça algo fantástico, algo grandioso, que um anjo desça do céu, que tudo pare ao nosso redor, para que as coisas comecem a acontecer na nossa vida. Eu queria te dizer que coisas grandes, elas começam através de atitudes pequenas. Eu valorizo muito as pequenas coisas, porque eu creio que Deus, ele usa coisas pequenas para fazer coisas grandiosas. Talvez, e eu já disse isso em mensagens atrás, talvez tudo aquilo que você precisa já está com você. Basta você abrir os teus olhos e permitir que o Senhor use aquilo que Ele colocou diante de você, para que isso seja uma bênção na tua vida e na vida das pessoas. É interessante ver como as coisas comuns são usadas por Deus e como Deus, ele nos surpreende. Se você conhece a história do Êxodo, você vai lembrar de Moisés. Moisés, ele sai um dia como outro qualquer para cuidar das ovelhas, mas ele não imaginava que aquele dia ele teria um encontro com o Senhor, que o Senhor falaria com ele, e alguém, talvez sem importância para ele mesmo, o Senhor viu nele uma pessoa que tinha um grande potencial e que poderia ser um grande instrumento. Moisés ainda tenta debater com o Senhor: eu sou pesado de língua, né? A gente não sabe se ele era gago, se ele era fanho, se ele travava na hora de falar, ele tinha algum problema. Deus usou Moisés mesmo com as limitações que ele tinha. Um dia comum. Assim como foi um dia comum quando Davi saiu para pastorear. E a Bíblia vai dizer que Samuel foi até lá, todos os irmãos foram apresentados. Davi não estava. Davi não foi chamado pelo seu pai Jessé. Ele continuava lá no campo cuidando das ovelhas. De repente alguém vai lá, chama: Davi, teu pai está pedindo para você voltar, vai lá para casa. E ele vai, quando chega lá, ele é ungido. É ungido rei de Israel. Quando ele acordou, ele não imaginava que isso ia acontecer na vida dele. O que falar de Pedro, André, Tiago, quando eles estavam consertando as suas redes, depois de uma noite, uma madrugada de pesca frustrada, em que na verdade eles não pescaram nada. E quando eles estão lá consertando, chega um homem com uma multidão, e esse homem começa a falar, e aquilo vai mexendo com eles, e de repente esse homem olha e faz um convite para eles: se vocês quiserem vir após mim, eu farei de vocês pescador de homens. E a vida deles foi completamente transformada. Não espere acontecer coisas tremendas, querido. Às vezes nós acordamos num dia normal, comum, ou às vezes até o dia está muito difícil, mas talvez esse seja o dia que o Senhor tenha separado para que coisas tremendas da parte dele comecem a acontecer na tua vida e na vida da tua família. Nós nunca sabemos o que Deus reserva para nós. Nunca sabemos, até que as coisas aconteçam. Então, aprenda a levantar os teus olhos e ver as oportunidades que o Senhor tem colocado diante de você. Eu aprendi na minha vida que toda crise, ela traz consigo também muitas oportunidades. Existem oportunidades agora, que elas estão ali, basta eu e você procurarmos um pouquinho, e nós vamos encontrar coisas novas que o Senhor tem a fazer no nosso meio. Uma das frases que eu tenho ouvido muito nesse tempo é que nós não viveremos mais como vivíamos antes, que nós viveremos um novo tempo, né? Será um novo amanhã, e a gente vai viver coisas diferentes que a gente não sabe. Ao invés de ficar chorando, ao invés de ficar reclamando, peça para que Deus te dê sabedoria, te dê graça, e que você consiga enxergar no meio da adversidade oportunidades, e que Deus possa usar a tua vida para que você possa ser bênção na vida das pessoas também. Estão diante de nós. Abra os seus olhos, abra o seu coração, mas tenha os seus ouvidos abertos por chamado do Senhor. Às vezes as oportunidades, elas estão diante de nós, só que a gente precisa olhar um pouquinho diferente. Eu falei sobre Moisés, e é interessante que teve algo que chamou a atenção de Moisés. Ele viu que existia uma sarça, e aquela sarça estava pegando fogo, mas ela não se consumia, e foi isso que chamou a atenção dele. E a partir disso ele vai até o Senhor, e ele então ouve o Senhor. O Senhor está nos chamando, Ele nos dá oportunidade.
Abra os teus ouvidos, querido. Se você não tem prestado atenção, se você ainda não conseguiu ouvir, enxergar a ação de Deus, meu desejo para você nessa noite é que você possa estar preparado para aquilo que Deus tenha fazendo na tua vida, na vida da tua família. Neemias, ele foi tremendamente usado, mas até esse momento ele não imaginava o que Deus faria na vida dele e através da vida dele. Quanta gente foi abençoada através da vida de Neemias. Tudo isso porque ele se importou, porque os ouvidos e os olhos dele estavam atentos, abertos, prontos para aquilo que o Senhor tinha a fazer na vida dele. Eu fico olhando esse texto e pensando o que havia ou o que levaria Neemias a perguntar sobre pessoas que estavam tão longe dele, pessoas que não eram do seu convívio. Nessa época, muitos já haviam voltado para sua terra natal, que é o que Hanani vai falar para ele: o pessoal que voltou está passando por dificuldade. Neemias, ele preferiu ficar lá, e ele estava agora servindo o rei. Ele tinha uma vida boa, ele tinha uma vida tranquila. Como eu falei, ele era copeiro do rei, ele comia das melhores iguarias, ele experimentava coisa boa todo dia. Imagino, e lá na frente, estou dando um spoiler aqui, a gente vai ver que às vezes o rei conversava com ele, pedia a opinião dele, ele era alguém próximo, ele tinha uma vida muito boa. Meu irmão, o que ele tinha a ver com essas pessoas? Que culpa ele tinha se os antepassados haviam pisado na bola, pecado contra o Senhor, errado? Ele não tinha feito nada, não é isso? É assim que às vezes a gente pensa: que tenho eu a ver com essa pessoa? Que tenho eu a ver com esse povo? Eu estou bem, eu estou tranquilo, eu não estou passando por dificuldade. Há aqueles que se importam com o próximo, mas há pessoas também que se importam apenas consigo mesmo. E há aqueles que nem querem saber sobre as dificuldades dos outros para que não venham a se comprometer. Nessa noite eu queria te convidar a se comprometer um pouquinho mais, a se comprometer com as pessoas, a se comprometer com o Senhor e com a causa do Senhor, com aquilo que Ele ainda vai fazer no nosso meio. Aqueles que, assim como Neemias, fazem um pouquinho mais. E eu aprendo uma última lição na vida de Neemias: ser vem antes de ter. Ser vem antes de ter. Sabe qual que é o nosso erro? Achar que se nós tivéssemos isso ou aquilo, se tivéssemos aquilo que a pessoa tem, então eu seria tão bom quanto ela. Se eu tivesse o dinheiro que aquela pessoa tem, eu ajudaria muita gente, eu poderia fazer isso ou aquilo. Se eu tivesse a condição, na verdade isso é uma grande ilusão, é uma grande mentira. Porque quando eu olho na palavra de Deus, eu percebo pessoas que não tinham nada muitas vezes, mas tinham um coração aberto, dispostos, prontos a servir ao Senhor dos Exércitos. Porque essas pessoas tinham isso no seu coração, o Senhor deu muita coisa a essas pessoas. Foram pessoas que foram tremendamente usadas pelo Senhor. Você pode ser uma bênção na tua casa, você pode ser uma bênção no teu trabalho, você pode ser uma bênção na tua igreja local. Existem pessoas que nunca chegarão a ser o que elas poderiam ser. Sabe por quê? Porque elas não aceitaram a oportunidade dada por Deus. O mundo hoje, aí fora, está cheio de frases prontas. Esses dias eu estava olhando no Facebook e estava vendo um número de frases de pessoas que pegam. E algumas frases eram assim: você é a pessoa mais importante do mundo, cuide de você mesmo. Cuide de você, porque ninguém cuidará tão bem de você quanto você mesmo. Cuide de você, porque ninguém fará como você espera. Não busque felicidade nas pessoas, encontre a felicidade dentro de você. E por aí vai. Você conhece gente que vive reclamando? O que a gente chama de mimimi? Talvez você já tenha ouvido frases dessas pessoas como essas que eu disse para você: estou cansado. Sou sempre eu que faço. Por mais que eu me esforce, as coisas não acontecem. Ele
eu faço tudo por ela. O problema sou sempre eu. As pessoas não ligam para mim, eu não tenho oportunidade. Eu. Essas pessoas, elas não percebem que são extremamente egocêntricas, egoístas. E todas as vezes que nós somos egocêntricos, egoístas, nós deixamos de ver que existem pessoas ao nosso redor que estão passando por dificuldades. E nós deixamos de ver as oportunidades que Deus tem nos dado. Porque a gente está muito mais voltado a nós, aquilo que eu posso fazer. Eu fiz uma pergunta no início dessa reflexão. Se você já havia se sentido deixado de lado, e se você era alguém que se importava com as pessoas, e se você gostaria que alguém se importasse com você. E eu queria te dizer nessa noite que a Bíblia diz sobre alguém que se importa muito comigo e contigo. Você é muito importante para Deus. Você é muito importante para Deus. A Bíblia, ela vai dizer que Deus, ele nos ama tanto que ele deu Jesus Cristo para vir até essa terra, morrer no teu lugar, ressuscitar para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. A Bíblia, ela está cheia de pessoas, cheia de exemplos de pessoas que foram altruístas, que se dedicaram. Sabe o que é interessante? Todas essas pessoas que se doaram por outros, em algum momento eles foram feridos, é verdade. Todas essas pessoas que se doaram passaram por lutas e por dificuldades, mas essas pessoas são aquelas que lá no final a gente vai ver que o Senhor vai dizer: pessoas dos quais o mundo não era digno. Deus, ele se importa com você e Deus deseja te abençoar. Mas sabe por que ele deseja te abençoar? Para que você também possa abençoar a vida de outras pessoas. Eu e você só seremos vitoriosos, queridos. Só seremos tremendamente usados por Deus e mudaremos a história se nós nos doarmos, se nós começarmos a nos importar mais uns com os outros. Se importe menos com o que o mundo diz a seu respeito. E eu não estou falando pessoas, eu estou falando a ideia de mundo, a ideia de sucesso que o mundo passa. E se importe com aquilo que a Bíblia fala a respeito de sucesso. Se importe com aquilo que o Senhor Deus pensa a teu respeito. E você é importante para Deus. Deus, ele tem um plano para a tua vida. O maior vencedor de toda a história da humanidade, a pessoa mais incrível, também foi a pessoa mais altruísta que já existiu. O nome dela é Jesus. Filipenses vai falar que, sendo Deus, ele abriu mão da sua glória e não usurpou ser igual a Deus, mas ele tomou a forma de servo, se fez homem, se humilhou, veio até aqui por mim e por você. E porque ele se doou, porque ele pensou em mim, pensou em você. No finalzinho ali do texto vai falar que depois de ele assumir a forma de servo, ele morreu e ele ressuscitou. Mas o texto continua dizendo que o nome dele será sobre todo nome. O Senhor deu um nome a Jesus, que é um nome sobre todo nome, um nome no qual um dia todo joelho se dobrará. Deus pode fazer de mim e de você pessoas extraordinárias, mas Ele sabe o que vai no teu coração e o que vai no meu coração. Que a gente possa olhar um pouquinho mais para o lado, para quem está passando por dificuldade, nos doarmos um pouquinho mais e reclamar menos. Nós somos aqueles que somos chamados para fazer a diferença nesse tempo. Temos as boas novas, sabemos de alguém que pode transformar a realidade da humanidade. Meu convite para você nessa noite é que você quebre a barreira do eu e que você possa pensar mais naquilo que o Senhor tem a fazer, que a tua palavra saia um pouquinho mais de nós e menos eu, mas que principalmente o Senhor cresça e que você diminua, que a vontade do Senhor se cumpra na tua vida e através da tua vida. Ele se importa com você e eu espero que eu e você possamos aprender a nos importar com o nosso próximo. Termino dizendo, quando perguntam para Jesus: Senhor, como que se resume todos os mandamentos? E ele vai falar assim: amarás ao Senhor teu Deus
com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com tudo que você é. E amarás ao Senhor e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Deus, sendo quem é, Ele escolheu ser amado no outro. Se importe mais com as pessoas, se coloque mais à disposição, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida e através da tua vida. Não espere as coisas acontecerem para que você então pense que vá começar a ser alguém que você imagina. Seja hoje, que o seu coração seja transformado, para que o Senhor possa dar aquilo que você espera. Que Deus abençoe a tua vida. Quero poder orar com você nesse momento. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe quais são as nossas limitações, quais são os nossos medos, aonde nós fraquejamos. Nesse momento queremos nos colocar diante de Ti, reconhecendo a Tua soberania sobre as nossas vidas, mas queremos também reconhecer, Deus, as nossas falhas, os nossos pecados. Talvez, Deus, muitos estão olhando, Senhor Deus, para essa situação de Neemias. Alguns são aqueles que estavam exilados, alguns são aqueles que estão passando por um momento muito difícil em Jerusalém, mas eu creio que nessa noite o Senhor também está contemplando muitos que são assim como Neemias, que estão se colocando diante do Senhor, intercedendo pela vida de outras pessoas, que entenderam, Deus, que o Senhor tem um plano, um propósito para nós, e que fazer parte desse plano, desse propósito é a coisa mais maravilhosa que existe. Pessoas que já sentiram o amor e o cuidado do Senhor. Por isso, Deus, usa a vida dessas pessoas poderosamente, para que nesse tempo difícil que nós estamos vivendo no mundo, possamos ser, Senhor Deus, as mãos e os pés do Senhor, um canal da ação do Senhor, que o sobrenatural do Senhor venha sobre as nossas vidas, e que possamos, Senhor Deus, como instrumentos nas Tuas mãos, ser bênção na vida das pessoas e participar daquilo que o Senhor está fazendo. Mas Deus, se nessa noite também há alguém que estava se sentindo tão pequeno, com medo, com seu coração abatido diante das circunstâncias que estão vindo, Deus, o meu desejo é que Teu Espírito Santo trabalhe na vida dessa pessoa e que ela possa sentir-se amada pelo Senhor. Eu sei que o Senhor me trouxe aqui nessa noite para poder falar isso também, que essa pessoa possa se sentir amada pelo Senhor, acolhida pelo Senhor, que onde ela estiver agora, a presença, o toque do Senhor seja sobre a vida de cada pessoa agora, que nessa noite possamos ser impactados pela presença do Senhor, que possamos viver de uma forma diferente. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu cuidado e obrigado por não ter desistido de nós. É isso que nós oramos, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Que Deus continue abençoando a tua vida, tá bom, querido? Quero cantar contigo, quero te convidar a continuar adorando o nome do Senhor. Nós já estamos indo para o final do nosso culto hoje, e eu quero te convidar a adorar o Senhor, dizendo que o amor de Deus por nós, Ele nos constrange. O nome dessa canção é Quebrantado. De fato, quando nós olhamos para a cruz, lembramos do sacrifício de Jesus Cristo, nós somos confrontados com o nosso egoísmo e percebemos o quanto Deus nos ama. Que você possa cantar e adorar o Senhor com todo o teu coração nesse momento.
atraído e eu, sem palavra, me aproximo, quebrantado, seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavra, me aproximo, quebrantado, seu amor. Quebrantado, o seu amor.